Sejam todos muito bem-vindos. Se você já sentiu que as emoções te atropelam ou acompanha pessoas que vivem presas entre explosões emocionais e profundo vazio, então você está no lugar certo. Hoje a proposta não é trazer apenas teoria, mas mostrar como a DBT pode ser aplicada na vida real, com seus altos e baixos, urgências emocionais e decisões difíceis. Então, eu sou Gleidna Santos, psicóloga clínica e fundadora da DBT Paraná, e desde muito antes da minha graduação em psicologia, acompanho pessoas em situações intensas de sofrimento emocional e o que eu vejo se repetir é o mesmo padrão. As emoções ganham forças quando elas não são compreendidas. Só que a boa notícia é que emoções podem ser transformadas em ações conscientes, e é exatamente isso que nós vamos explorar aqui nessa aula, com base na ciência, na prática clínica e ferramentas que realmente funcionam. A terapia comportamental dialética, DBT, ela foi desenvolvida pela doutora Marsha Linehan. É uma intervenção psicoterapêutica baseada na análise do comportamento, na filosofia dialética e em práticas contemplativas oriundas do Zen budismo. A DBT foi inicialmente criada para tratar mulheres com comportamentos suicidas crônicos e refratários. Alguém entrou? A DBT foi inicialmente criada para tratar mulheres com comportamentos suicidas crônicos e refratários. As abordagens tradicionais. Posteriormente, observou-se que, em muitos casos, essas mulheres preenchiam critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade borderline. A primeira validação empírica da DBT veio com um ensaio clínico randomizado que demonstrou sua eficácia na redução de comportamentos autolesivos, internações psiquiátricas e, inclusive, evasão terapêutica. Olha só. Com o tempo, a DBT passou a ser reconhecida como um tratamento de referência para o borderline, sendo a primeira abordagem empiricamente validada para esse transtorno. E atualmente ela é considerada uma terapia transdiagnóstica, com eficácia comprovada no manejo de uma variedade de quadros clínicos complexos, como depressão maior, dependência química, transtornos alimentares, da desregulação emocional em adolescentes e outras condições de saúde mental. A trajetória pessoal da Marsha Linehan influenciou profundamente a criação da DBT. Tendo vivenciado ali uma longa internação psiquiátrica na juventude e experiências intensas de sofrimento emocional, Linehan comprometeu-se em sua formação acadêmica a desenvolver uma abordagem terapêutica capaz de acolher e transformar o sofrimento extremo. O resultado foi uma terapia que equilibra de maneira singular estratégias de aceitação com estratégias de mudança, superando as limitações tanto da terapia comportamental tradicional quanto das abordagens baseadas exclusivamente na aceitação, ok? A filosofia dialética intrínseca da DBT constitui o alicerce teórico desse tratamento. Essa filosofia ela parte da premissa de que realidades aparentemente opostas, como o desejo de viver, o desejo de morrer, bem característico dos nossos pacientes, podem coexistir e que o progresso terapêutico ocorre por meio da síntese dessas contradições. Essa visão dialética ela está incorporada em todos os níveis do tratamento. A postura do terapeuta, nas intervenções clínicas e nos módulos do treinamento de habilidades em DBT. A prática de mindfulness, adaptada das tradições orientais, representa uma dessas habilidades centrais ao lado de regulação emocional, efetividade interpessoal e tolerância ao mal-estar. A DBT também mantém raízes firmes, né, no behaviorismo radical de Skinner, ao conceber ali o comportamento humano como um fenômeno moldado por contingências ambientais e em constante interação com o contexto. Essa concepção permite que a DBT utilize análises funcionais do comportamento para construir intervenções individualizadas e empiricamente fundamentadas. Então, de maneira bem breve, eu trago para vocês aqui que o desenvolvimento formal da DBT começou ali nos anos de 1980, com o apoio justamente de uma equipe de pesquisa e análise sistemática de sessões
gravadas. Posteriormente, a publicação dos manuais clínicos e de habilidades em 1993, atualizados ali em 2015, consolidou o modelo que é aplicado em 4 formatos principais: terapia individual, grupo de habilidades, o coaching telefônico e consultoria entre os profissionais. A crescente notoriedade clínica da DBT se explica por sua robustez científica, versatilidade transdiagnóstica e estrutura clara, o que a torna aplicável em diversos contextos clínicos, institucionais e culturais. Com mais de 35 ensaios clínicos randomizados publicados, a DBT consolida-se como uma das terapias de terceira geração mais estudadas e eficazes da atualidade, oferecendo esperança e estrutura para os pacientes que historicamente foram considerados difíceis ou até mesmo intratáveis pela clínica tradicional, certo? Nós temos ali diversas meta-análises e ensaios clínicos randomizados que vêm demonstrando a eficácia da DBT na redução de crises emocionais agudas, hospitalizações psiquiátricas e comportamentos suicidas, especialmente em pacientes com transtorno de personalidade borderline e com elevada desregulação emocional. A abordagem, originalmente desenvolvida ali pela doutora Liner, ela integra ali estratégias tanto cognitivos comportamentais com os princípios dialéticos e de aceitação, promovendo mudanças comportamentais sem invalidar a experiência subjetiva dos nossos pacientes. Nós temos ali Kim Merol, 2010, por meio de uma meta-análise abrangente, evidenciaram efeitos significativos da DBT na diminuição de comportamentos suicidas e autolesivos, bem como uma redução consistente também nas taxas de internação psiquiátrica quando comparada a tratamentos usuais ou até mesmo abordagens psicoterapêuticas ali alternativas. Da mesma forma, McMahon et al. Ali, 2009, em um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, observaram que pacientes também submetidos a DBT apresentaram melhora significativa na estabilização com um menor número de episódios de crise e o uso de serviços de emergência. Esses achados aqui, eles sugerem que a DBT atua não apenas na modulação comportamental e cognitiva, mas também na regulação de circuitos neurais associados ao controle inibitório. Eu dei uma aula sobre os adolescentes, eu falo bastante disso, né? Questões de circuitos neurais associados ao controle inibitório, processamento ali emocional e tomada de decisões, né? Regiões ali frequentemente desreguladas, pessoas com diagnóstico de TPB, que daí tem essas regiões como o córtex pré-frontal, o ventromedial, a amígdala e o giro singular anterior também, ok? Então, a eficácia da DBT ali parece decorrer tanto dos seus efeitos clínicos imediatos, que a gente vê, quanto de uma potência de reestruturação neurofuncional ao longo do tempo. Eu sei, gente, que a promessa é falar de DBT, eu sempre falo, mas é como eu sou bióloga e falar só do comportamento, para mim, é algo muito vago. Biólogo, né? Você enxerga o organismo como um todo, o ser humano como um todo. Então, falar só de comportamento é muito vago. E trago para vocês justamente essas questões dos circuitos neurais, para vocês entenderem o papel, o porquê do potencial dessas ferramentas que a gente tanto trabalha na prática clínica e usa como intervenção em nosso processo terapêutico, tá? Então, a DBT inicialmente foi desenvolvida pela Linehan, trazendo para tratar comportamentos suicidas e autolesivos. Ok? Posteriormente, que ela foi reconhecida ali como padrão ouro no tratamento do transtorno borderline. Mas nas últimas décadas, ela tem passado ali por uma notável expansão internacional, sendo incorporada ali a sistemas públicos, né, de saúde em diferentes continentes. Então, essa difusão ali não apenas reflete a questão da sua base empírica sólida, mas também a sua questão de adaptabilidade ali. Tá? Diversos contextos clínicos, culturais e até mesmo institucionais. Nos Estados Unidos, nós temos ali a terapia comportamental dialética sendo implementada num órgão federal responsável pela assistência física e mental a veteranos de forças armadas, tá? Então, considerando um dos maiores sistemas integrados de saúde no mundo, saúde mental no mundo, perdão. E aí atende os veteranos com comportamento suicida, autolesivo, TEPT,
borderline e outros quadros, outras condições clínicas ali mais complexas também. Nós temos também o Sistema Público de Saúde do Reino Unido, que estabeleceu programas especializados de DBT em unidades de saúde mental, especialmente voltados ao atendimento de jovens adultos com comportamentos autolesivos e de risco suicida também. Então, na Suécia, iniciativas governamentais também integram a DBT ao sistema público, oferecendo formações nacionais a profissionais de saúde, garantindo acesso gratuito ao tratamento em unidades psiquiátricas. Um sonho que seria aqui para o Brasil, né, minha gente? Na Austrália, a DBT também foi implementada em serviços públicos de saúde mental, em nível estadual também, ok? Então, só para vocês entenderem ali como a gente já tem essa disseminação global da DBT e é sustentada pela sua compatibilidade com modelos de atenção em saúde pública e por sua eficácia em reduzir custos hospitalares associados a crises repetidas, internações prolongadas e o uso intensivo de serviços de emergência. Vale lembrar que a sua eficácia transdiagnóstica e impacto sobre sistemas neurais, que eu venho trazendo para vocês, então esses impactos sobre sistemas neurais de autorregulação, conferem à DBT um status de tratamento de escolha em políticas de saúde mental baseadas em evidências. Tá? Então, só clarificando esse contexto para vocês. Entender o funcionamento interno refere-se ao desenvolvimento da consciência emocional, metacognição, pensar sobre o próprio pensamento e mindfulness, habilidades fundamentais ensinadas na DBT. Então, segundo a Linehan, uma parte essencial do tratamento é ajudar o paciente a observar e nomear suas emoções, impulsos, pensamentos automáticos ali e estados mentais. Então, estados mentais eu vou falar um pouquinho mais ali na frente, né? Então, os estudos mostram que o autoconhecimento emocional está associado ao aumento da conectividade entre o córtex pré-frontal, envolvido na regulação emocional e controle inibitório, e a amígdala, relacionada à reatividade emocional. Então, a ideia de promover escolhas conscientes ali é o núcleo da mudança comportamental. A DBT ensina estratégias para o paciente pausar, refletir e agir de forma intencional, ao invés de agir impulsivamente, movido por estados emocionais intensos. A mente sábia é justamente o lugar onde se tomam decisões conscientes e eficazes, equilibrando emoção e razão. Em DBT, treinamentos de habilidades como tolerância ao mal-estar, regulação emocional, efetividade interpessoal, tudo isso, né, ajuda esses pacientes a escolherem comportamentos alinhados aos seus valores, mesmo em contexto de sofrimento intenso. A regulação emocional é o processo pelo qual nós modulamos ali nossas emoções para que a gente possa responder de forma mais adaptativa às experiências da vida. Nós temos ali duas estruturas cerebrais que desempenham um papel central no processo da regulação emocional. A gente tem o papel fundamental da amígdala e o córtex pré-frontal, ok? A amígdala localizada ali no sistema límbico, ela atua como um alarme emocional, tá? Então, ela acaba detectando ali rapidamente ameaças, ativa respostas de medo, prepara o corpo para lutar, fugir ou até mesmo congelar. É uma estrutura essencial para a sobrevivência, mas responde de forma automática e intensa, muitas vezes antes mesmo de termos consciência da situação. Já o córtex pré-frontal, especialmente as regiões ventromedial e dorsolateral, é responsável pelo controle inibitório, tomada de decisão, empatia e raciocínio. Então, ele atua como regulador da amígdala, ajudando a reavaliar situações, planejar ações e inibir reações impulsivas, tá? Na aula lá que eu dei, acho que semana passada, retrasada, não lembro, eu falei da adolescência, que durante a adolescência, esse sistema está em desenvolvimento, porque o nosso cérebro amadurece de trás para frente, tá? Então, a amígdala já está hiperativa ali, a gente tem essas regiões, né, límbicas ali hiperativadas, enquanto o córtex pré-frontal ainda está amadurecendo, o que explica a intensidade emocional, a impulsividade e as reações desproporcionais comuns nessa fase da vida. Então, é o que eu sempre explico, eu gosto muito de explicar para os pais, né, que para eles entenderem
o porquê tão difícil, o porquê deles sentirem tão intensamente, que é uma coisa que eles falam que não faz sentido para eles. E aí eu trago essa psicoeducação para que eles possam entender, tá? E a boa notícia que eu trago para vocês, assim, com treinamento de habilidades da DBT, é possível nós fortalecermos ali os circuitos pré-frontais e aumentar o controle sobre os impulsos emocionais, treinando literalmente o cérebro para responder melhor diante das situações, tá bom? Então, daí a gente traz a questão, né, do cérebro emocional, o cérebro racional, por que que a gente explode, ou até mesmo a gente se desliga, né, ou desligamos o cérebro ali naquele contexto. Então, nós falamos sobre que o cérebro humano, ele opera com dois sistemas principais. Então, nós temos o cérebro emocional, centrado no sistema límbico, especialmente a amígdala, e temos o cérebro racional, liderado pelo quê? Que eu venho falando para vocês? Córtex pré-frontal, ok? O cérebro emocional é rápido, gente. Ele é rápido, automático e reativo. Bem característico. Rápido, automático e reativo. Característica o quê? Emocional. Ele entra em ação sempre que algo é percebido como ameaça ou dor. A amígdala dispara sinais para o corpo reagir. Então, nós temos sinais como lutar, fugir ou congelar, mesmo antes do cérebro racional compreender o que está acontecendo nessa situação. O sentido racional, por outro lado, é mais lento e analítico. Então, ele nos ajuda a pensar, refletir, ponderar consequências e regular comportamentos. Porém, sob forte estresse ou emoção intensa, esse sistema ele pode ser literalmente desconectado temporariamente, um fenômeno chamado de frontalidade transitória. Quando a gente explode, é porque a amígdala, ela assumiu o controle. Então, lembra lá que eu falei anteriormente? A amígdala é uma região do cérebro responsável por detectar ameaças e gerar respostas emocionais intensas, como medo, raiva, ansiedade? Essa ativação ocorre de forma rápida e automática, muitas vezes, né, antes que possamos fazer uma avaliação consciente da situação. O córtex pré-frontal, por outro lado, funciona como um freio sobre a amígdala. Então, ele é essencial para a regulação emocional e para o controle dos impulsos, ajudando-nos a responder de maneira mais racional e controlada. Portanto, quando explodimos, indica que o córtex pré-frontal não conseguiu inibir ou modular a reação impulsiva desencadeada pela amígdala, resultando em uma resposta emocional desproporcional e impulsiva. E quando a gente desliga, o que vocês acham que acontece? Quando nos desligamos, é uma resposta de congelamento ou colapso, também controlada por circuitos límbicos profundos. Então, o cérebro nos coloca em modo de sobrevivência, desligando funções mais altas para poupar energia ou evitar a dor. Em resumo, a resposta de colapso é neurobiologicamente fundamentada como um mecanismo de proteção autônoma extrema, em que o cérebro desliga funções superiores para proteger o organismo da sobrecarga. Por que eu estou explicando isso? Para vocês entenderem que não é uma fraqueza, não é um sinal de fraqueza, e sim de sobrevivência. Eu gosto, como eu venho falando para vocês, de explicar como o cérebro reage diante de emoções intensas e como a DBT pode ajudar a fortalecer o controle do córtex pré-frontal para que tanto meus alunos quanto pacientes, familiares, possuam uma compreensão bem mais profunda e empática do processo de regulação emocional, estimulando essas pessoas a aplicar as habilidades de forma eficaz e consciente em suas vidas. Eu trago para vocês a questão da metáfora dos 3 estados da mente, que é uma ferramenta poderosa da DBT para ajudar as pessoas a compreender melhor suas emoções, racionalidade e até mesmo intuição, além de promover mudanças concretas nas suas reações e decisões, buscando sempre um equilíbrio saudável entre esses estados mentais, tá? A DBT ensina que existem 3 estados da mente que ajudam a entender como lidamos com experiências internas e externas. Nós temos ali, claro, de um polo ali, a gente tem uma mente emocional, que é justamente caracterizada pela predominância das emoções sobre a razão.
Então, trazendo de um contexto neuro que eu venho falando para vocês, a amígdala e estruturas límbicas acabam assumindo o controle ali em mente emocional. O julgamento e o pensamento lógico ficam prejudicados. Comportamentos são mais impulsivos, intensos e reativos, tá? Gle, exemplos de mente emocional. Brigar impulsivamente com alguém durante uma discussão, um diálogo. Fazer uma compra impulsiva, mesmo sem ter condições financeiras. Atacar verbalmente uma pessoa por frustração. Também pode incluir ações positivas motivadas pela emoção, como brincar com o cachorrinho, ou empinar a pipa, ou pedalar no parque, e por aí vai, tá bom? Mente emocional, venho caracterizando para vocês, tá bom? Do outro lado, nós temos ali a mente racional, que domina não, nós temos ali o domínio da lógica, planejamento e análise objetiva, com exclusão ou minimização das emoções, tá? É muito incrível, porque eu tô explicando, parece que eu tô vendo o duelo entre pais, familiares e os meus adolescentes, ok? Não só os adolescentes, os adultos e os seus familiares também. De um lado emocional, os nossos pacientes. De um lado racional, nós temos os familiares. Então, é o cabo de guerra. É isso que eu acho lindo de explicar, né? Como que a DBT entra fazendo o caminho do meio, tá bom? Então, voltando aqui para o contexto, na mente racional, nós temos a questão de uma mente mais pragmática, né? Temos um domínio da lógica, planejamento e análise objetiva com exclusão, ou até mesmo minimização das emoções, que aí é o que a gente fala de uma invalidação, porque não existe a conexão. Vou deixar para o workshop que eu vou explicar melhor para vocês. Então, a mente racional, ela está associada ali ao córtex pré-frontal, dorso lateral, ok? Então, útil em situações que requerem foco técnico, mas podem parecer fria ou desconectada emocionalmente, tá? Outra coisa que eu sempre falo ali, né? Eu, durante a minha história de vida, eu escutei muito, 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 desde muito nova, das minhas amigas, da minha família, que eu era racional. E eu verbalizava isso para todo mundo, porque eu sempre escutei. Depois que eu vim estudar DBT, eu vim entender que eu não. E aí, recentemente, eu voltei a fazer, acho que o ano passado, terapia no Brasil. E a minha terapeuta, eu falei assim, eu quero uma terapeuta que eu patine. E aí, ela é psicanalista. Mas não é daquela psicanalista antiga, ela é bem atual, assim, eu gosto muito das sessões com ela. Se ela tá assistindo aqui, beijo, que eu te amo. E aí ela falou para mim, ela tá quase se tornando uma debetiana. Ela falou assim, como eu tinha castração, e aí eu não entendo como eu falei para vocês, né? Eu expliquei, eu falei, doutora, eu não entendo quando a senhora fala no contexto de castração. E aí, como nasci da DBT, para mim tem que, né? Por favor, descreva. E aí ela falou assim, você é muito racional. Aí eu foi um baque, né? Porque preste atenção no que eu estou explicando para vocês. Temos mente emocional, mente racional. Então ela me polarizou, ela me descreveu, me caracterizou como na minha história a gente acolhe, a gente valida. Eu escutei na minha história de vida. Aí eu falei, não, doutora. Eu falei assim, faz sentido você pensar desse jeito, porque você tem uma visão psicanalítica, você não conhece o nosso lado aqui. Então eu vou descrever melhor, de maneira mais hábil. Peço desculpa se eu transpareci na minha comunicação uma pessoa racional. E aí eu comecei a descrever para ela. Inclusive, quando eu vim de Roraima para Curitiba, eu era novinha, acho que eu tinha uns 21, 22, 23, não sei mais, gente. Para de contar, sou bem. Mas eu era bem novinha. E todo mundo falava na minha cabeça que eu era muito racional, que eu era fria. Só que assim, eu fui educada, né, gente? De certa forma ali, eu não transparecia, mas o meu coração estava sangrando. Hoje, quando eu volto lá, eu explico para todo mundo, inclusive minhas amigas. Eu explico, eu falo assim, gente, eu estava morrendo de medo, eu não conhecia nada e nem ninguém em Curitiba. Eu falei assim, medo, porque todo mundo falava, não vai dar certo, você é louca, como que você faz isso? E aí, é engraçado as minhas amigas falando, que diz que eu plena, falando assim, só depende de mim, eu vou fazer dar certo. E pronto, se não der certo, eu volto. É incrível elas falando sobre isso. E eu falo, gente, eu estava assim, morrendo de medo pelo desconhecido.
Eu não chorei quando eu me despedi de vocês lá. Falei assim, mas quando eu entrei no ônibus, que vocês já não estavam mais por perto, eu desabei a chorar. Minhas raízes, minha família. O que que eu estava fazendo ali? Então, eu conhecia, tá, gente? Depois que eu venho para a DBT, nos treinamentos de habilidades, eu falo sobre isso. Então, eu ali reconhecia, tinha consciência dos meus estados mentais, dava vazão à minha emoção, descrição que eu fazia da emoção em mim, como pulsava em mim. E ainda assim, também tinha um outro lado da minha mente. Qual era a minha meta de vida? Eu desde muito nova, gente, eu sempre fui assim. Qual era a minha meta? O que que eu queria para mim? Qual era a realidade de Roraima? Qual era o mercado que tinha? E ali tomei uma decisão, tá? Que alinhasse com as minhas metas, que me aproximasse. Logo eu comecei a repetir para mim: sim, eu os amo e também me amo. Eu posso voltar e visitá-los, que é o que eu faço hoje. É o conceito de mente sábia. Então, a mente sábia, conforme descrita ali na DBT, ela representa o ponto de equilíbrio entre mente racional e mente emocional. Foi isso que eu expliquei para a minha psicóloga. Eu falei assim, doutora, eu vejo a mente racional e consigo ver a mente emocional. E é por isso que eu digo que as minhas maiores decisões sempre são tomadas em mente sábia, porque justamente pelo conhecimento desses três estados. Só que assim, gente, eu não conhecia DBT. Depois, quando eu venho estudar DBT, eu fui me achando. Aí eu falei assim, caramba! E eu explico para os nossos pacientes dessa forma, para que eles entendam que eles também, muitas das vezes, eles falam, ah, então eu já tomei decisões em mente sábia. Eu falo, sim, sim. Marsha Linehan deu nome, né? Foi a pessoa que nomeou, né, todo esse processo, mas todos nós, em algum momento da vida, já chegou a tomar decisões de mente sábia. Eu sempre falo, qual a decisão que você já tomou que nunca se arrependeu? Pense. Então, a Marsha Linehan ali, ela desenvolveu esse conceito justamente para facilitar a compreensão desses estados, que é muito importante dos pacientes compreenderem. Por quê? Porque os nossos pacientes, como eles têm os familiares muito polarizados no racional e eles são muito emocional, o sonho deles é ser racional, eles idealizam. E aí, eu vou deixar por workshop, porque senão eu vou dar uma aula só disso daqui. Mas eles idealizam que o melhor estado da mente é racional. E aí eu trago para eles benefícios e malefícios, tanto da mente emocional quanto da mente racional. Vou trazer para vocês que no estado de mente sábia, a pessoa ela é capaz de tomar decisões que integram dados objetivos racionais e subjetivos, emocionais, intuitivos, oferecendo uma abordagem mais holística e fundamentada para lidar com os desafios da vida, tá? Então, de acordo com a Linehan, a mente sábia é descrita como aquela parte de cada pessoa que pode conhecer e vivenciar a verdade, tá bom? Então é onde a pessoa sabe que algo é verdadeiro ou válido, é quando é quase sempre silenciosa, tá? Então possui uma certa paz, uma certa tranquilidade, é onde a pessoa sabe algo de forma centrada. Ok? Então, essa definição nos remete a uma experiência que é frequentemente caracterizada por uma sensação de claridade, de equilíbrio interno, uma sabedoria que acaba transcendendo os impulsos emocionais intensos ou até mesmo os racionais, puramente lógicos, tá, gente? Então, Marsha Linehan fala, né, nas obras dela, da questão da polarização, as extremidades, o quão desadaptativo é, porque gera sofrimento, gera desregulação, e não é a ideia. É por isso que surge a dialética, para trazer o conceito de equilíbrio, ok? A questão nem lá e nem cá pode existir o que te aproxima mais das tuas metas, dos teus valores, tá bom? Esse estado ali de mente sábia, ele pode se manifestar em momentos de insight profundo, ou como uma intuição clara e serena, o famoso momento haha, quando a pessoa percebe com certeza que a ação deve tomar, mesmo em meio a dilemas ou situações desafiadoras. Então, é o estado ideal para a tomada de decisões que não apenas sejam eficazes, mas também aliado com os valores e os objetivos pessoais dessa pessoa, tá bom? Trazendo isso para vocês.
Ah, a metáfora dos três estados da mente, ela vem ali de dentro da habilidade de mindfulness, de atenção plena, ok? A habilidade de mindfulness é a primeira habilidade que os nossos pacientes aprendem, inclusive os três estados da mente é a primeira habilidade que os nossos pacientes, participantes dos treinamentos de habilidades em DBT, eles aprendem quando eles vêm para nós, tá? Quando a gente fala de ações impulsivas versus ações ali conscientes, na DBT, a gente fala da capacidade dos nossos pacientes, a gente desenvolver, treinar a capacidade dos nossos pacientes pausarem entre o estímulo e a resposta, tá bom? Esse é o conceito inspirado na prática do mindfulness que eu venho trazendo para vocês, que enfatiza a importância de nós estarmos presente e consciente no momento, no aqui e agora, antes da gente reagir automaticamente a qualquer situação ou estímulo. A ideia é permitir que a pessoa tome um passo atrás, né, dê um passo atrás, antes de reagir impulsivamente, para então poder escolher uma resposta mais adaptativa e consciente. As ações impulsivas são rápidas, né? Eu acho que quando eu falo desse jeito, você já sabe qual que é a região cerebral que está atuando, devido ao que já venho falando anteriormente. Então, as ações impulsivas são rápidas, automáticas e muitas vezes baseadas em reações emocionais intensas. Elas são frequentemente desencadeadas por um estímulo externo, como uma situação estressante ou até mesmo conflitante, e podem ser realizadas sem uma reflexão prévia. No cérebro, essas respostas impulsivas estão frequentemente associadas à ativação da amígdala, que é a região responsável por processar emoções como medo, raiva e ansiedade, frequentemente resultando em respostas impulsivas como gritar, atacar, se afastar ou até mesmo atos autolesivos. Tais ações podem ser prejudiciais ou desadaptativas, pois frequentemente não levam em consideração as consequências ou os valores pessoais da pessoa, tá? Valores pessoais, os objetivos dessa pessoa, tá bom? Já ações conscientes, por outro lado, elas são realizadas depois que a pessoa faz uma pausa e se torna consciente no momento presente, em vez de reagir automaticamente com base na emoção ou no impulso. O indivíduo usa o córtex pré-frontal, a região do cérebro associada ao pensamento racional, ao controle de impulsos e à tomada de decisões ponderada ali. Então, ao adotar uma abordagem consciente, o indivíduo ele tem a oportunidade de avaliar a situação de forma mais objetiva, considerar as consequências de suas ações e escolher uma resposta alinhada com seus valores e objetivos. Bom? Então, na DBT, o treinamento de mindfulness, atenção plena, é utilizado para ajudar os nossos pacientes a aumentar a conscientização sobre os pensamentos, sobre as emoções e comportamentos, promovendo o controle sobre os impulsos. Essa prática envolve, entre outras coisas, aprender a reconhecer os sinais de que a amígdala está se ativando, sinalizando uma possível reação impulsiva. E usar o córtex pré-frontal para pausar, refletir e agir de forma mais equilibrada, tá bom? Então, ao aplicar ali as habilidades, né, de pausar entre o estímulo e a resposta, a pessoa pode se afastar da reatividade emocional imediata e, em vez disso, escolher uma resposta mais eficaz e apropriada para a situação, tá bom? Que daí vai envolver estratégias do que, minha gente? Regulação emocional, tolerância ao mal-estar, que são fundamentais também na DBT. Então, uma puxa a outra, tá bom? Ao aprender a reconhecer e a aceitar suas emoções, sem agir impulsivamente, sem precisar agir impulsivamente sobre elas, os nossos pacientes conseguem desenvolver um sentido de autocontrole e tomam decisões mais alinhadas com seus objetivos e valores a longo prazo, tá bom? Só para vocês entenderem, eu vou trazer um exemplo para vocês ali. Imaginem que uma pessoa
está em uma discussão com alguém e começa a sentir raiva. Se ela agir de forma impulsiva, o impulso de ação da raiva é o quê? Só brigar, xingar, atacar, ir pra cima, ok? Então, se ela agir de forma impulsiva, ela pode gritar ou fazer acusações, xingar e tudo mais. Ela ficar de sarcasmo com a pessoa. Mas, se essa pessoa aplicar a habilidade, né, de pausar o stop entre o estímulo e a resposta, ela pode perceber a raiva crescendo, que é o check-in emocional que eles aprendem lá em tolerância ao mal-estar, tá? Crescendo, e dar a si mesma um momento de pausa para respirar profundamente, focar na respiração e refletir sobre como ela gostaria de responder. Essa pausa pode ajudá-la a optar por uma resposta mais calma e racional, como expressar seus sentimentos de forma mais efetiva, construtiva e ouvir o outro lado da situação. Que esse é o bom da dialética, né? A gente se desprender do nosso ponto de verdade, porque é o que eu falo para os nossos pacientes. O seu lado da verdade, você está tão preso nele, tão rígido, agarrado a ele, que você não se abre para conhecer o outro lado, encontrar o ponto de verdade no outro, para poder fazer a síntese. Porque a minha verdade não anula a verdade do outro. Nós podemos construir uma nova verdade usando esses dois pontos de vista. Olha que maravilha! Eu vou falar também um pouco sobre isso, né? Mas é pauta também, eu aprofundo na aula do workshop. Então, o conceito de pausar entre o estímulo e a resposta é uma ferramenta central na DBT, ajudando os pacientes a interromper os ciclos de reatividade impulsiva e a desenvolver ações mais conscientes e adaptativas, tá? Então, ao aprender a estar presente no momento e a usar a reflexão antes de agir, o paciente tem a oportunidade de escolher respostas mais eficazes, promovendo ali regulação emocional e a tomada de decisões alinhada com seus valores e objetivos pessoais, tá bom? Trago para vocês um pouco das habilidades que a gente explora com eles, né? Então, nós temos as habilidades de mindfulness, a mente sábia, ela entra ali, tá? Os 3 estados da mente, nas habilidades de mindfulness. Além disso, nós temos o observar, o descrever e participar, adotando uma postura não julgadora, sendo efetivo e fazendo o que funciona ali, e uma coisa de cada vez. Então, a gente também, pra vocês terem uma noção por cima das habilidades que a gente trabalha. Então, as habilidades de mindfulness, ela ajuda os nossos pacientes a se desprender de pensamentos e de emoções, porque eles vêm para nós achando que eles são os pensamentos, que os pensamentos são fatos. Eles vêm fundido ali com as emoções, achando também que é fato. Tua emoção é válida, porque tu tá sentindo. E ainda assim, vamos se ater aos fatos. Aí a gente vai trabalhando com eles. Então, a habilidade de mindfulness nos ajuda muito, tá? Temos a habilidade de regulação emocional, então, mais uma vez, coloquei de forma bem breve, mas vai muito mais além do que eu trago aqui. Então, eles aprendem a identificar as emoções, reduzir a vulnerabilidade à mente emocional, agir de maneira oposta e outras ferramentas que eles acabam também ali. Então, quando a raiva aparece, eles têm a oportunidade de fazer escolhas e não reagir. Lembra do exemplo que eu dei anteriormente para vocês? Quando eu falei da raiva e o impulso de ação da raiva, a pessoa ela pode fazer a pausa ali e escolher a ferramenta, o que ela vai usar, tá bom? A habilidade que ela vai usar. Nós temos ali também a tolerância ao mal-estar, várias outras habilidades, que é justamente como lidar com o término, né? Ou até mesmo como não. Então, como passar por situações de estresse sem piorar a situação, então sem recorrer às estratégias desadaptativas, que isso é bem característico do público que nós trabalhamos. Temos habilidades, também tem o módulo de efetividade interpessoal, então trouxe o resumo de algumas habilidades também, e que trabalha essa questão de como pedir algo sem agressividade ou submissão, ou até mesmo manipulação. Os nossos pacientes, o nosso público, ele é conhecido por ser manipulador. Então, nós exploramos essas ferramentas dentro do treinamento para que eles consigam ser efetivos na
comunicação deles sem recorrer a essas estratégias desadaptativas. Tá bom? Claro que tudo num contexto de aceitação e mudança, tá, gente? Equilibrando. Todo tempo a gente vai equilibrando. Ficar para que vocês não tenham a imagem de que DBT é só comportamental, só mudança. A gente faz o equilíbrio, aceitação e mudança, tá? Então, você pode aprender a se acalmar, se cuidar e se posicionar sem se abandonar. Esse é o segredo que a gente traz aqui. Trago para vocês um breve estudo de caso aqui, só para não ficar tão teórico. O tratamento da DBT ali é de um paciente com histórico de autolesão, rejeição amorosa, recém-chegado para nós, né, e pensamentos de inutilidade, que exige ali uma abordagem que equilibre os processos que eu venho falando para vocês, de aceitação e mudança de maneira eficaz, tá? Então, aceitação e mudança são tratadas simultaneamente, com o objetivo de validar a experiência do paciente, experiência emocional do paciente, ao mesmo tempo também que se trabalha para promover a regulação emocional e a modificação de comportamentos desadaptativos, tá? Então, o que a gente fala de aceitação ali? Validação, gente. Mindfulness, né? Aceitação significa eu reconhecer que as emoções do nosso paciente são reais e compreensíveis no contexto em que estão inseridas. A validação é uma habilidade central nesse processo, pois ajuda o paciente a se sentir aceito e entendido em sua dor emocional sem julgamento. De acordo com Linehan, validar significa compreender a experiência emocional do nosso paciente dentro do contexto e não rotulá-la como errada ou exagerada. No caso clínico aqui do paciente, ele experimenta rejeição amorosa e pensamentos de inutilidade, que pode sentir ali que sua dor é insuportável ou insignificante. Então, a validação por parte do profissional, do terapeuta, faz com que o paciente reconheça que suas emoções ali são legítimas, mesmo que desconfortáveis. Isso cria um ambiente de segurança emocional, permitindo que ele não se sinta forçado a negar ou suprimir seus sentimentos. Quando a gente valida, você sabe que a tua validação foi genuína quando o paciente, o olho dele enche de lágrima, porque ele está acostumado a ser invalidado, que eles querem que a gente mude, nós profissionais, entre com a mudança, tira isso de mim e tudo mais. Então, quando você sabe que a tua validação foi genuína, que tu realmente se conectou com o teu paciente, quando ele fala assim, então você me entende? Chorando. Quantas vezes meus pacientes copiosamente caem em choro quando eu entro com a validação? Então, quem for profissional, é o que eu venho falando, exige muito mindfulness. Todo mundo pensa que validar é fácil. Eu falo, não é. Para minhas alunas, e ela é acadêmica, ela ainda não é formada. Ela foi validar o vazio da paciente. A paciente estava falando sobre o vazio emocional, alguma coisa assim. Estava lá na consultoria lá e ela falou que a paciente falou sobre isso. E daí ela falou assim, vazio, eu valido o teu vazio. E aí é isso, e seguiu. E a paciente voltou, falou assim, como que tu valida meu vazio? Tu é border? O que tu sabe sobre o vazio? Eu falei, pega, ainda bem que tu tá na graduação, porque eu peguei essa pancada também quando eu era acadêmica de psicologia. É aí que a gente aprende. Eu falei, gratidão pela oportunidade que tu tá tendo. Entende? Eu falei assim, a validação não foi genuína. Gata, bora lá, vamos falar mais sobre isso. Mas só para vocês entenderem, então, não é qualquer tipo de validação que vai gerar conexão, tá bom? Então, e aceitar o sofrimento, a validação justamente ela nos permite que nós aceitemos o sofrimento do nosso paciente, que é o primeiro passo para o processo de mudança, para o processo de cura. E o mindfulness também vai ajudar não só a nós nos conectarmos com os nossos pacientes, mas também ajuda os nossos pacientes a estar presente no momento atual, sem se perder em ruminações sobre o passado ou ansiedade sobre o futuro.
ok? Por quê? Porque isso sempre acontece, gente. Se quem for clínico aqui, os nossos pacientes chegam que falou, opa, quantas portas tem esse armário? O pessoal começa a rir quando eu falo sobre isso. Eu chego e eu aterro eles, quando eles começam entrando no loop da ruminação, chega aí, faz uma confusão na minha cabeça, falo, calma, calma, falo, quantas portas tem um armário mesmo? Me perdi. E daí, várias, Gleide, né? Eu falo assim, quantas portas tem um armário? Vamos aterrar aqui, pera. E aí eu vou me aterrando junto com eles, porque às vezes assim, eles chegam tão. E aí eu vou fazendo esse trabalho com eles. E aí depois a gente vai fazendo, equilibrando as estratégias dentro do setting terapêutico, tá? Mas deixa ali que também vou, na próxima Masterclass eu vou falar um pouco sobre validação também, e eu aprofundo no workshop para vocês. Nós temos também, nesse contexto desse adolescente, na mudança a gente pode trabalhar também questões de regulação emocional, então após a gente aceitar essa dor emocional do nosso paciente, a gente pode também trabalhar em práticas para mudar o comportamento impulsivo, né, e desadaptativo. Então, no histórico de paciente com histórico de autolesão, pensamentos de inutilidade ou outros comportamentos autodestrutivos, o objetivo é trabalhar para que esse paciente modifique as suas respostas emocionais intensas de forma mais hábil, ok? Então, as habilidades de regulação emocional e tolerância ao mal-estar vão entrar ali como estratégias que permitem o paciente mudar a forma como lida com suas emoções. E a regulação emocional também, ela pode envolver ali a identificação, né? Nomear as suas emoções, aceitar que essas emoções existem também, porque muitas vezes, que é o que eu venho falando para vocês, né? Eles vão vir com o foco de modificar, de tirar essa dor. A gente valida a existência dela. Só que, claro, eles possuem metas, eles possuem valores. Eu preciso dar espaço ali e usar as minhas habilidades. Então, eu posso fazer o quê? Trabalhar com esse paciente. Identificar, nomear. Lembra que eu venho falando para vocês? Só o fato de eu identificar, nomear essa minha emoção, aceitar, isso já vai trabalhando na redução, na regulação dela. E aí, depois, seguido de ações que ajudam a reduzir a questão da intensidade dessas emoções, sem recorrer a comportamentos disfuncionais. Então, posso entrar também como pensamento dialético, ele traz a questão de que um pensamento, né, rígido, unidimensional, como o caso do pensamento destrutivo de sou inútil. Então, o pensamento dialético propõe aceitar a realidade da dor emocional enquanto se mantém a possibilidade de mudança e crescimento. Então, ele não exige que se negue ou ignore sentimentos dolorosos, mas sim que se integre esses sentimentos a uma compreensão mais ampla e flexível de si mesmo. Em vez de eu trazer como um pensamento absoluto, esse pensamento de eu sou inútil, eu posso utilizar, eu estou sentindo dor agora, eu estou tendo esse pensamento que eu sou inútil agora, eu estou tendo esse pensamento de que eu sou inútil. Mindfulness dos pensamentos atuais, tá, gente? E ainda assim, isso não define o meu valor, ok? Lembra que eu venho falando para vocês que uma habilidade, ela puxa a outra, tá? Mindfulness, né, como eu venho falando para vocês, prática para me permitir que o paciente justamente experimente a emoção sem ser dominado, fundido, né, por ela, aumentando a aceitação e a expressão emocional. Então, a gente trabalha mindfulness ali. Então, mindfulness de que esse pensamento está acontecendo, mindfulness de que a tua dor também, nós temos mindfulness dos pensamentos atuais, mindfulness das emoções atuais, permitir que essa dor venha, ok? Da mesma forma com que ela vem, ela também vai, tá? Temos tolerância ao mal-estar também, várias habilidades ali, para poder desenvolver um plano de segurança, um plano de crise com esse paciente. A verdadeira transformação ocorre quando a aceitação e a mudança são vistas como processos interligados, que não excluem, mas se complementam. Então, a aceitação não exclui a mudança e a mudança não exclui a aceitação. É equilíbrio, tá bom, gente? Então, a aceitação ajuda a reduzir a luta contra as emoções e proporciona o espaço interno necessário para que a mudança seja eficaz. O paciente aceita o sofrimento emocional presente, o que diminui a necessidade de escapar dele por meio de comportamentos impulsivos, como a autolesão, tá?
Então, simultaneamente, a mudança envolve ensinar ao paciente habilidades para alterar a sua resposta emocional a esses sentimentos, garantindo que eles se tornem mais adaptativos e capazes de lidar com as dificuldades sem prejudicar a si mesmo. Assim, o paciente ele é capacitado a agir de maneira consciente e valiosa, mesmo diante do sofrimento, ok? E aí a gente fala da questão da validação, tá? Não pode, né, que eu falo para vocês, isso pesa muito. Não significa justamente eu aceitar, apenas aceitar essas emoções do paciente, mas também ajudá-lo a entender e explorar o impacto dessas emoções em sua vida, tá, gente? Em situações de rejeição amorosa, por exemplo, a validação dos sentimentos de tristeza ou decepção é crucial. No entanto, ao mesmo tempo, o profissional utiliza a validação para incentivar o paciente a refletir sobre valores pessoais e as opções de mudança que se alinham com esses valores, promovendo uma ação direcionada ao bem-estar. Esse equilíbrio entre aceitação e mudança é o que caracteriza a abordagem dialética da DBT. Aceitar os sentimentos como válidos, ao mesmo tempo que se trabalha para modificar os comportamentos automáticos e impulsivos, permite que o paciente faça progressos duradouros e desenvolva uma identidade mais estável e saudável. Só para resumir aqui esse contexto desse caso, tá, gente? O processo de tratamento de um paciente com autolesão, rejeição amorosa e pensamentos de inutilidade na DBT é baseado em um equilíbrio entre aceitação e mudança, tá? As habilidades que eu trago para vocês aqui, elas ajudam, mas eu não posso ficar só focado no uso dessas habilidades, porque daí eu peso muito o pé na mudança na ciência comportamental. Então, a gente precisa integrar esses dois processos, então, de acolhimento, de validação, esse equilíbrio de aceitação com a mudança. Todo o tempo, por isso que a gente fala que nós somos malabaristas, a gente todo o tempo está equilibrando as estratégias, tá? Procurar evitar a questão de polarização, tá bom? Nós temos ali frases como eu venho trazendo para vocês. Você está exagerando, já era para ter superado, isso mesmo, é um drama, isso é um drama. Entre outras frases invalidantes, podem ser extremamente prejudiciais para uma pessoa que está lidando com uma dificuldade emocional significativa. Essas expressões de invalidação emocional não apenas ignoram a experiência da pessoa, do indivíduo, mas também podem causar um impacto profundo no cérebro, ativando as mesmas regiões que são ativadas pela dor física. Estudos em neurociência demonstram que a invalidação emocional pode ativar áreas cerebrais relacionadas à dor física, como o córtex cingulado anterior e a ínsula anterior. Essas áreas estão associadas ao processamento de emoções negativas e à experiência da dor, mostrando que, se desconsiderado ou ridicularizado emocionalmente, dói, de fato, fisicamente no cérebro. Quando alguém é invalidado com frases de impacto profundo, real, o córtex cingulado anterior, que processa a angústia emocional, pode ser ativado, amplificando o sofrimento da pessoa. Então, além disso, a ínsula anterior, que está envolvida na percepção da dor, também pode ser ativada, causando uma sensação de dor emocional que pode ser tão intensa quanto a dor física. Só para vocês entenderem. Então, esse tipo de invalidação gera, sim, uma rejeição emocional, que pode piorar a angústia psicológica, aumentando a sensação de isolamento e solidão. Quem nunca passou por um treinamento de habilidades, mas se tiver oportunidade de passar, é muito rico, tá? Então, é o que os nossos pacientes... Lembra que eu falei para vocês anteriormente? Que eles chegam na clínica pedindo para mudar, tirar aquela emoção. Eles vêm para o treinamento de habilidades quando a gente ensina para eles os 3 estados da mente. Lembra que eu falei para vocês? Emocional, eles se veem no emocional e eles descrevem os familiares no racional e aí fica o cabo de guerra, tá? Por quê? Porque a questão da invalidação. Mente racional, ela é fria, analógica, pragmática, né? E ela acaba anulando as emoções ou minimizando as experiências emocionais. Fica claro para vocês agora?
eu falando sobre isso, sobre a invalidação, o impacto que gera. E quando falam, as pessoas falam assim: ah, mas não foi nada. Já deixa você falar, tá, Marília? Ah, não foi nada. Foi só uma coisinha. Mas eu estou sentindo. E aí, se você está sentindo, quem sou eu para dizer que não é válido? Quem sou eu? Eu não estou na tua pele. Quando nós ensinamos o modelo das emoções, os pacientes eles se veem ali. E eles passam a entender. Lembra que eu falei que o primeiro passo lá das emoções, de regulação emocional, é a aceitação, eles se acolherem, todo esse contexto. Então, eles vão entendendo o papel da história de vida deles. O porquê do viés cognitivo deles. Tudo isso, gente, ajuda eles se aceitarem, se acolher mais. Por quê? Eu sempre falo para eles, eu falo assim, nossa, vocês viveram num contexto de invalidação, vocês sempre falam que vocês foram invalidados, que doeu, que dói até hoje. E hoje em dia, por que vocês acabam repetindo isso com vocês? Porque é o que eles fazem. Quando eles falam, tira isso de mim, não era para eu sentir. Hoje você não tem mais o seu pai, não tem mais a sua mãe, não tem mais aquele cônjuge apontando o dedo falando que é mimimi, que não é para sentir. Hoje você tem o seu dedão apontando para você. Entende? Então nós vamos trabalhar. Eles falam que é um divisor de águas o treinamento de habilidades, e de fato é. Tá? Então, quem tiver a oportunidade, a prática de validar as emoções, reconhecendo e aceitando os sentimentos do outro sem julgamento, ou minimizar os sentimentos do outro, é uma estratégia central dentro da DBT, tá? A DBT enfatiza a importância de validar as experiências emocionais dos pacientes, ajudando-os a se sentirem ouvidos e compreendidos, o que pode reduzir significativamente o sofrimento psicológico. Validar não significa concordar com os comportamentos desadaptativos, e sim reconhecer que os sentimentos da pessoa têm validade, mesmo que as reações não sejam ideais, ok? Frases como validantes ali, né, de validação. Eu vejo que isso está sendo muito difícil para você, ou eu posso imaginar o quanto isso é doloroso. Não consigo sentir na mesma intensidade que vocês. Só que da forma como você me descreve, faz com que eu me conecte com você e eu consigo imaginar o quão doloroso é. Isso tem um poder de reduzir o sofrimento, gente, que vocês não têm noção. Que eu falei para vocês. Quando eu solto essas frases, eles desabam. Você me entende? Eu falei, claro. Como não? Ok? E aí eu entro, né? Do jeito que eu dou aula para vocês, explicando bases, neuro e tudo mais, eu faço a explicação para eles. E é o que eu sempre falo, tá, gente? O conhecimento liberta. Então, é justamente para que eles possam entender que existe todo um processo por detrás. Então, se eu ficar focada só no, como eu venho falando para vocês, se eu ficar focada só no comportamento, eu caio no pé da mudança. E é muito vago para mim ficar falando só de mudar o comportamento, é muito vago. Então, eu preciso de toda essa contextualização, que é o que eu trabalho com eles. Então, além de equilibrar as estratégias ali de aceitação com mudança, eu entro com faço a psicoeducação neuro para eles entenderem e se acolherem mais. E claro, tem os pacientes que são resistentes à medicação. E aí entra essa psicoeducação. E eu vou a fundo com eles para mostrar que, né, eu preciso de braços ali quando tenho a necessidade da medicação também, tá bom? Então, gente, só para trazer para vocês, a validação ela tem esse poder de reduzir o sofrimento emocional, pois ela permite que o cérebro da pessoa processe a dor emocional de forma mais eficaz, sem ativar a resposta de luta ou fuga. Tá? Então, validar as emoções ajuda o cérebro a desativar as áreas associadas à dor física e ativar regiões mais ligadas ao controle emocional, como o córtex pré-frontal, promovendo uma resposta emocional mais equilibrada e adaptativa. Portanto, em vez de invalidar, é crucial validar as emoções dos outros, especialmente em contextos terapêuticos, para promover a regulação emocional e reduzir a dor psicológica de maneira eficaz e saudável.
tá bom? O da invalidação emocional ocorre quando uma pessoa, especialmente com sensibilidade emocional aumentada, como o caso dos nossos pacientes borderlines, vivenciam emoções intensas e é constantemente invalidado pelo seu ambiente social. Isso é, seus sentimentos são ignorados, minimizados ou julgados como inapropriado, que é o que eles descrevem no treinamento de habilidades. Ah, nem é para tudo isso. Ah, você tem de tudo, não era para estar sentindo isso, ok? Alan Frusetti explica que essa dinâmica cria um padrão circular ali e desadaptativo. Quanto mais a pessoa é invalidada, mais intensamente ela reage emocionalmente, o que frequentemente leva a mais invalidação externa e assim o ciclo se retroalimenta. Então, do ponto de vista da neurociência que eu trago para vocês, essa experiência repetida de invalidação ativa o córtex cingulado anterior e a ínsula, áreas cerebrais envolvidas tanto na experiência da dor física quanto da dor social e emocional. A ausência de validação também pode prejudicar a função do córtex pré-frontal, especialmente sua capacidade de inibir reações impulsivas e regular emoções, tá? Então, as áreas comprometidas em pessoas com desregulação emocional crônica, que eu venho falando para vocês, ok? Então, a validação ocorre em 6 níveis, descrito em DBT, né? A validação a gente tem ali que ela ocorre em 6 níveis, descrito pela Niederman, desde a escuta atenta até a validação radical genuína, onde o profissional reconhece a emoção como compreensível. Então, dado tudo que você viveu, faz sentido que se sinta rejeitado e magoado com esse término, ok? Isso acaba reduzindo a hiperativação da amígdala e melhora a integração com o córtex pré-frontal, favorecendo o autocontrole desse paciente. O terapeuta ele pode também diferenciar claramente entre o sentir e o agir. Então, se sentir inútil é muito doloroso ter esse pensamento e é real para você. Ainda assim, se machucar não vai resolver isso, não vai trazer a pessoa de volta. Existe maneira mais hábil para a gente aliviar essa dor, tá bom? Por quê? Porque daí se interrompe o circuito de reforço negativo, no qual o alívio gerado por comportamentos com autolesão aumenta a probabilidade de repetição, tá, gente? Só para vocês entenderem, para a questão de eu não reforçar ali os comportamentos desadaptativos. Então, eu reconheço que esse pensamento, esse sentimento, né, é doloroso para esse paciente. E ainda assim, né, recorrer às estratégias desadaptativas não é a maneira mais hábil, não aproxima. Né? Eu pergunto dele, te aproxima ou te distancia das tuas metas? Olha aí. Podemos encontrar uma forma mais hábil de aliviar essa dor sem recorrer a essas estratégias desadaptativas. O que você acha? E aí a gente trabalha junto, tá bom? Isso acaba interrompendo, né, esse padrão desadaptativo ali, a questão do reforço negativo. Nós temos também as modelagem de respostas ali eficazes também, né, que são ensinadas habilidades concretas, como mindfulness, de observar, descrever as emoções, sem julgamento, sem agir também, ok? E temos também questões de tolerância ao mal-estar, regulação emocional. Os estudos mostram que o treino regular dessas habilidades em DBT aumenta a conectividade funcional entre esse córtex pré-frontal e a amígdala, reduzindo a reatividade emocional. Reforço positivo de comportamentos alternativos também. Nós, profissionais em DBT, reforçamos de forma contingente ali os comportamentos alvos desejados. Então, puxa, fulano, você conseguiu me contar isso sem se machucar. Isso mostra força, parabéns, eu estou muito orgulhosa. Sabe? Vamos fortalecer essas habilidades juntos, vamos praticar juntos. Isso, ele já vem assim, nossa, tu faz isso uma vez, aumenta a frequência. É ali, na prática, no dia a dia, você vai vendo que eles vão vindo mais hábeis para nós, tá? Só para resumir, tá, gente? Validar sem reforçar o comportamento desadaptativo é uma habilidade clínica avançada da DBT que promove a integração emocional e cognitiva, regulando os circuitos cerebrais envolvidos na dor emocional e no controle de impulsos. A prática facilita a construção da mente sábia, permitindo que o paciente haja de forma mais coerente com seus valores, mesmo diante do sofrimento intenso.
E aí, ao longo dessa masterclass, talvez vocês tenham percebido que não se trata apenas de aprender ferramentas, mas de viver uma abordagem profundamente humana, que valida a dor e, ao mesmo tempo, convida à mudança com gentileza, estrutura e ciência. Se algo do que eu trabalhei hoje com vocês ressoou, que você se identificou, seja como aluno, como profissional, como paciente, ou alguém até que cuida de outras pessoas, então talvez você esteja pronto para dar um passo um pouco mais além. Eu quero fazer um convite especial para vocês, que nós, da DBT Paraná, estamos abrindo as portas para o workshop DBT na prática clínica, que vai ser uma experiência mais aprofundada do que eu trago para vocês aqui, pensando ali nas pessoas que desejam aplicar a DBT com segurança, sensibilidade e efetividade no contexto clínico real, tá? Então vai ser uma oportunidade única para explorar casos clínicos, praticar as habilidades em profundidade e também aprender as estratégias de validação e mudança com base nas evidências mais atuais. Então, se hoje foi o primeiro passo, o workshop é o caminho para integrar a verdade ADBT na sua prática clínica, tá bom? Então vai ser uma alegria ter vocês lá conosco. E daí, para os nossos alunos da Masterclass, a gente tem ali o cupom de desconto de 15%, depois o suporte técnico envia para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês, eu fico muito feliz para perguntas, né? Então, desejo uma excelente noite e aguardo vocês no workshop que vai acontecer no final de maio, tá bom? Beijos!